Nação, infelizmente não deu, o Flamengo perdeu para o São Paulo por 1-0. Vamos analisar os comentários do programa da ESPN Brasil, falando aí sobre essa derrota. Meus amigos, olha, saímos da liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos analisar nesse momento, deixa os créditos ao canal da ESPN, link na descrição. Vamos analisar como foi essa derrota do Mengão. Com velocidade, como a gente está acostumado. Caleri enxuriçando a defesa, como sempre, né? Brigando com os zagueiros. O Tite preservou alguns jogadores, né? Gerson e Arrascaeta começaram no banco, entraram só no segundo tempo. E quando o Gerson, sobretudo, entrou, logo na volta do intervalo, o Flamengo melhorou, criou algumas situações. Então foi um jogo muito de trocação, até por isso foi bem interessante, muita alternativa. E o Caleri, na bola parada, conseguiu fazer um gol de cabeça. Ele perdeu um gol mais fácil de cabeça poucos minutos antes. Né? Um bom cruzamento que veio da esquerda do Wellington, que aliás o Wellington está jogando muito bem, como há muito tempo não jogava. Depois que ele definiu sua saída para o Southampton, vai ser o final do ano, né? Quando terminar seu contrato, ele vai para o clube inglês e desde então ele começou a jogar muito bem, né? Então o São Paulo fez uma boa partida, foi superior, mereceu a vitória, poderia ter feito até mais gols. Mas é bom lembrar, né? O Flamengo não é que abriu mão da partida, mas a opção do Tite, pensando no jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, foi de preservar alguns jogadores, utilizou um time alternativo, o entrosamento não é mais o mesmo, terminou cheio de garotos e com tudo isso o São Paulo não tem nada a ver, né? Com as decisões do Tite. O São Paulo faz 3 pontos contra um forte candidato a todos os títulos da temporada. Elton, eu queria te ouvir sobre esse tema, porque embora o Flamengo tenha colocado um time alternativo e tudo mais reserva do que titular, mas com grandes nomes, o São Paulo fez o gol no momento que o Tite começava a colocar em campo a sua cavalaria, né? A força não máxima, porque não dá para trocar 11, mas vinha a Arrascaeta para o jogo, o Gerson tinha entrado. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse jogo, a importância da partida também no contexto do brasileiro, Elton. Eu acho que primeiro o Zubeldia achou uma solução bem interessante para enfrentar o Flamengo, fruto aí de uma saída que ele não esperava, que era a saída do Luciano. E colocando o Wellington Rato, que é um jogador que na temporada passada, com o Dorival Júnior, tinha mais oportunidades, né? Nessa temporada teve um pouco menos, teve mais com o Carpini até, né? O Carpini, inclusive, esses dias elogiou o Wellington Rato, né? Um jogador que ele considera um bom jogador para a posição. O Wellington Rato fez um bom jogo, deu assistência, né? E a entrada de Lucas por dentro já fez essa função também, jogando como 10, né? Jogando como o meio armador. Mas como o Lucas tem 1 contra 1 em velocidade, isso entre os volantes do Flamengo, sobretudo o Léo Ortiz, que jogou como volante nessa partida, foi fundamental. A gente está vendo, inclusive, né, um lance que ele faz essa arrancada por dentro e finaliza para a defesa do Rossi. Foi importante também para o São Paulo encontrar fôlego e ter a bola no campo de ataque também. O São Paulo teve mais posse de bola que o Flamengo. A gente lembra, né, do jogo Flamengo e Palmeiras e o amasso de posse de bola que o Flamengo deu no Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. Isso não aconteceu contra o São Paulo, né? O São Paulo conseguiu ter mais a bola. E aí a gente vai para o lado do Flamengo, né, Felipe? Porque você falou bem, vocês falaram bem, né? Um time modificado, mas o Flamengo também jogou modificado boa parte da Copa América. É claro que quando a gente olha para o time titular que jogou a Copa América, tinha o Gerson no meio-campo, olha para o ataque, tinha o Pedro, né, como referência, e esses jogadores, obviamente, fizeram falta nesse time alternativo, porque o time já se virou sem o De La Cruz, já se virou sem o Arrascaeta e conseguiu ir muito bem, né, nesse período de Copa América. Nesse jogo contra o São Paulo não conseguiu, com o Gabriel fazendo a função de 10 ou de um segundo atacante, o Carlinhos como referência. E aí, pelos lados do campo, o time não teve tanta profundidade assim, né? A gente olhar a dobra de pontas, porque muitas vezes o Wesley era ponta, né? Mas aí tinha o Matheus Gonçalves por ali também. Do outro lado vinha um pouco mais preso. Quem tinha um pouco mais de liberdade é o Bruno Henrique, que volta de lesão. Não é um jogador com aquela potência física que a gente está acostumado a ver. Então o Flamengo não conseguiu jogar pelos lados do campo e sentiu dificuldades por dentro porque o Lucas estava dando muito trabalho por ali. Só que os gols não saíram, né? O gol do São Paulo não saiu, o Flamengo não conseguiu nem acionar o Carlinhos. E aí tem a questão de não ter o Pedro, né? Porque o Carlinhos foi o cara que menos tocou na bola no primeiro tempo. E aí o São Paulo no segundo tempo, na bola parada, como a gente está vendo, conseguiu fazer o gol com o Caleri e passou a controlar o jogo muito bem. Porque logo depois, como você se referiu bem, né? Os jogadores, os principais jogadores do Flamengo entraram em campo
mas aí o São Paulo já tinha controlado muito bem o espaço, fez um jogo muito maduro. É interessante que a gente está falando de duas equipes que conseguiram vantagens nos jogos de ida da Copa do Brasil, mas um está muito mais preocupado que o outro, porque o São Paulo joga em casa, o São Paulo conseguiu a vantagem fora de casa, o Flamengo vai ter que, nessa mesma cidade, né, em outro estádio, manter a sua vantagem contra uma equipe muito superior, né? Não dá para comparar o Palmeiras e o Goiás. Então acabou sendo uma vantagem para o São Paulo nesse sentido também. Na verdade, o que eu acho que ajudou muito o São Paulo é a agenda. Porque o São Paulo jogou com o Goiás no Morumbi, fez 2-0, visita o Goiás, mas o jogo é quinta. Né? Depois até confirma para mim, Dimas, mas é quinta-feira, né? Então, jogou terça para sábado, que seria o quarta para domingo, né? Uma agenda tradicional, e daí vai de sábado para quinta. A conta vai chegar na rodada que vem, que é anterior à Libertadores. Eu imagino que o São viajou, Paulo... né, Felipe? Que foi? Não viajou, né? Permaneceu em São Paulo também durante a semana. Exato, e daí eu acho que na próxima rodada, eu imagino que aí é o momento que o Zubodia colocou ali no seu calendário. Esse é o jogo de eventualmente poupar, porque é São Paulo contra o Atlético Goianiense, que é o time mais fraco do campeonato, Morumbi, né? Então, em tese, ter um jogo que você pode preservar alguns jogadores, poupar algumas peças, seria esse. E ainda mais pelos jogos próximos. A gente vai falar já, torcedor São Paulino, torcedor do Flamengo, sobre vários personagens. Tem um que a gente precisa falar. Porque a gente se falar de Caleri, quando o Pedro joga, hoje Gabigol, tudo mais, atacantes, meias. O que o Alan Franco do São Paulo tá jogando? A gente já vai falar do zagueiro do São Paulo, a gente vê ali os melhores momentos. Tem uma jogada que ele divide no meio, abre na direita, que baixou Dario Pereira no nome. Mas a gente já vai falar sobre o Alan. Eu quis fazer essa ressalva porque a vida de zagueiro, volante, às vezes é cruel, né? Porque eles entram no fim da fila dos elogios e a gente já vai chegar lá. Mas eu queria te ouvir, Bueno, sobre, primeiro rapidinho, pra você, vitória merecida. Um jogo razoavelmente equilibrado, mas o São Paulo foi melhor. Foi melhor já no primeiro tempo, quando virou 0-0. No segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado, muita trocação, ficou meio imprevisível, mas mesmo assim o São Paulo criou as melhores oportunidades, né? O São Paulo poderia e deveria ter feito mais gols, né? Demorou até para sair o gol do Caleri de bola parada. O São Paulo construiu muito aqui, né, pela esquerda, com o Ferreirinha. O Wellington já destaquei também, muito forte. O Wesley teve problemas, aí o Tite teve que chamar o Léo Ortiz para ajudar por ali, né? O Matheus também para ajudar a tentar fazer uma cobertura. O São Paulo estava criando muitas situações por ali, né? Então, em termos de justiça, né, que é desempenho e tal, o São Paulo fez por merecer. São Paulo mais inteiro, muito intenso, mordendo. Você citou o Alan Franco. O Alan Franco é um dos grandes sucessos da era Zubeldia. Porque antes do Zubeldia, ele era reserva do São Paulo. Deixa eu te perguntar, o Alisson do Dorival é o Alan Franco do Zubeldia? O Alan Franco resolveu um problema ali. São Paulo negociou o Diego Costa, né? Que era a reserva, né? Quebrava o galho. Na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, o Arboleda se machuca no começo, o Diego Costa entra e faz uma boa partida. São Paulo negociou esse zagueiro. O Ferrarese, que também é jogador internacional, de seleção, até agora não justificou muito o nome, a pompa, né? E o Alan Franco, com a bola no pé, com técnica e com raça, hoje ele deu um exemplo de dedicação, de luta, 2 divididas em sequência, ele ganhando ali com o pé firme na bola, de forma leal. Pensei que ele ia sair machucado, ele continuou mancando, ficou até o fim, né? Então é um jogador que realmente está vestindo com muito orgulho, muita honra à disposição essa camisa do São Paulo. Ô Elton, a gente tinha uma tarja aqui, uma frase aqui na nossa tela, que é sobre o Flamengo errou ao poupar e tal, não cornetando a nossa produção. Adoro o Dimas Copete trazendo aqui pra gente esses debates. Eu não gosto muito de optar, olha lá, Tite errou ao escalar. Eu quero entrar, vou jogar pra você trazendo o que eu penso sobre isso. Eu nunca avalio muito essa coisa de acertou ou errou, porque comissão técnica tem a informação fisiológica dos jogadores e tudo mais, e é tanta coisa pra você colocar fichas que é difícil você jogar força total todos os jogos. Difícil não, é impossível. E para mim está longe de estar decidido o confronto do Flamengo com o Palmeiras. Ele não pode em nenhum momento pensar em piscar com o Alviverde. E o time reserva tem Gabigol, tem Bruno Henrique voltando, é Davi Luiz. Entendeu? É um time reserva com brilho, hein? Então, assim, eu respondo que eu não acho que o Tite errou. Mas a gente pode condicionar o debate ao resultado, e eu não gosto de fazer isso. Como é que você vê esse tema, Elton?
É difícil falar depois de um jogo, né, que o Flamengo acabou não vencendo. Eu acho que o Tite não errou em poupar esses jogadores. Olhando primeiro para o Campeonato Brasileiro, o Flamengo segue com um jogo a menos em relação ao Botafogo e não pode ser alcançado pelo Palmeiras nessa rodada. Então o Flamengo, no mínimo, mantém a segunda posição com um jogo a menos em relação ao Botafogo, vencendo esse jogo, ultrapassa nos critérios de desempate, né, no saldo de gols principalmente, e tendo um confronto direto com o Botafogo e com o Palmeiras, 2 confrontos diretos, né, inclusive um na próxima rodada. Então, olhando para o campeonato, o resultado talvez não interfira no projeto do Flamengo em lutar pelo título até o final, em voltar a ser campeão brasileiro. Olhando para o calendário, a gente está vivendo uma situação de competições atrás de competições, mata-matas de Libertadores que virão daqui a 2 semanas, esse mata-mata de Copa do Brasil, jogadores vindos de Copa América, né, caso de jogadores do Flamengo principalmente, né, os caras que estavam ali envolvidos numa competição de seleções. Então tudo isso ele precisa administrar olhando também, gerenciando o calendário, porque ainda não estamos no momento crítico do campeonato em termos de disputa de títulos, né? Mas estamos no momento crítico de jogos encavalados. Então acho que, nesse sentido, não vejo um erro do Tite em poupar os jogadores, entre aspas, né? Entraram durante o segundo tempo, jogando menos minutos do que o habitual. Ao mesmo tempo que a gente olha para o São Paulo e nesse gerenciamento de calendário, o São Paulo faz muito bem também, né? Não teve viagem, teve um descanso para poder recuperar esses jogadores. Bem verdade que também não joga com sua força máxima, porque vive situações de contusões que também atrapalham o desempenho da equipe, o planejamento do Zubeldia, mas foi um time que soube lidar melhor com esse recorte da temporada, né? Esse recorte bem digamos, importante para o próprio São Paulo também, que defende o título da Copa do Brasil e que conseguiu uma boa vantagem no jogo de ida, assim como o próprio Flamengo, mas a logística ajudou, entre aspas, o São Paulo. Então não vejo o erro do Tite, não. Condiciona muito o resultado, né, a gente falar sobre isso. Mas o Tite, sem muitos desses jogadores, conseguiu a liderança do Campeonato Brasileiro, né? A gente falando desse período de Copa América. Vamos fazer o seguinte, vamos ao Morumbi, acionar o repórter Eduardo Afonso, trazendo o clima dessa vitória do São Paulo diante do Flamengo 1-0. Já as entrevistas coletivas, a gente discutir aqui também, Edu, eu quero o clima, mas essa coisa de logística, né? O São Paulo colocou a força, se não máxima, não, quase lá, né? Um ajuste aqui, outro ali. Tem Goiás na quinta fora, aí tem Atlético Goianiense em casa e daí vem a Libertadores. Então, talvez por esse distanciamento até quinta que vem, a possibilidade de escalar todo mundo e depois ver o que faz nos confrontos, entre os confrontos de Copa do Brasil e Libertadores. Boa noite, Edu. Tudo bem, Mota? Como é que você está? Boa noite ao Rodrigo Bueno, ao Elton Serra e ao Fã de Esportes. É exatamente esta sequência. Eu ainda vou estendê-la, porque entre os 2 jogos do Nacional, depois do primeiro em Montevidéu, Palmeiras no Allianz, e aí o jogo da volta contra o Nacional no Morumbi. Mas provavelmente nesse jogo no Allianz, o Palmeiras também vai estar envolvido da mesma forma que o São Paulo num jogo decisivo de Libertadores. Então a gente tende a ter um clássico talvez esvaziado por esta partida ter caído exatamente no meio das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Bem, aqui no Morumbi hoje para o São Paulo foi uma noite sensacional. Vamos começar com o tricolor, o vitorioso. O Caleri fez o seu 12º gol na temporada, o de número 74 com a camisa do São Paulo. Está atrás do Luciano, que é o maior artilheiro deste elenco. Tem 13 na temporada e 80 no total. O resultado deixa o São Paulo na 6ª colocação, porque ele não consegue alcançar o Cruzeiro, alcança em pontos, mas tem uma vitória a menos, então não tem como ele terminar a rodada na 5ª colocação. Mas ele dificilmente perderá para o Bahia a 6ª colocação. O Bahia precisa vencer o seu jogo e tirar uma diferença de 4 gols contra o Fluminense. É bem complicado, então o São Paulo consegue se manter no G6, que era o grande objetivo neste início de maratona de agosto. Porque é um mês com 3 competições, onde o São Paulo não prioriza as Copas, mas sabe que as Copas é um caminho, digamos assim, menos
complicado para se chegar a um título, menos jogos, já está nas oitavas, pode chegar na Copa do Brasil muito próximo das quartas. Então o objetivo no final do mês de julho, durante todo o mês de julho e começo de agosto, era somar o maior número de pontos possíveis. Teve um tropeço aqui, outro ali, mas o objetivo foi alcançado. São Paulo vai ter contra o Goiás a volta do Luciano, que hoje estava suspenso. E há uma possibilidade também do Igor Vinícius, para dar um descanso no Rafinha, que jogou as duas últimas. O Igor hoje foi poupado por causa de uma avaliação que ele poderia se lesionar. Então descansaram o Igor Vinícius para evitar esta lesão e ele volta a trabalhar. Serão 4 dias de trabalho, amanhã provavelmente folga, 3 dias de trabalho antes da viagem para Goiânia. São Paulo também teve recorde de público na temporada, 58.065 torcedores, muita torcida do Flamengo, vamos dizer, o setor do visitante estava lotadinho, não tinha espaço para mais ninguém. O Flamengo colaborou bastante com a sua presença de torcida para a quebra deste recorde, mas o São Paulo põe mais de 58 mil pessoas numa noite de sábado aqui no Morumbi. O Flamengo tem uma semana também verde pela frente, contra o mesmo adversário 2 vezes. Vai jogar quarta-feira aqui no Allianz Parque com a vantagem de 2 gols para se garantir na Copa do Brasil. Todos os titulares poupados, alguns que entraram no segundo tempo, estarão à disposição do Tite, ninguém saiu machucado. E no final de semana tem o Palmeiras novamente, no Rio de Janeiro, Maracanã, domingo, 16 horas, aí com 2 desfalques por cartão. O Bruno Henrique, que nem é titular, e o Davi Luiz, esses 2 não poderão enfrentar a equipe do Palmeiras no final de semana e não na Copa do Brasil. Vou ficar por aqui, provavelmente a zona mista será conjunta, não sabemos se o Flamengo, no último jogo do Flamengo aqui, ninguém falou na zona mista do time carioca. Vamos ver se hoje vão passar jogadores e falar do São Paulo com toda certeza. E a Duda está em outro ponto aqui, já vem com as coletivas dos 2 técnicos, o Zubeldia e também o Tite, que já falam dessa vitória do São Paulo, 1-0 num jogo bem disputado contra o Flamengo. Mota. Show de bola, Eduardo Afonso. Já a gente volta ao Morumbi com o Edu, com a Duda, nessa repercussão da vitória do São Paulo. 1-0 contra o Flamengo, aí a ficha técnica da partida, o São Paulo em vantagem em todos esses itens, posse de bola, finalizações, 15-8, certas, 3-0. Péssimo aproveitamento dos 2, inclusive, né? A gente tem 20% do São Paulo de acerto e 0% do Flamengo. Grandes chances, 5-0, ações na área rival 30-11, duelos vencidos 53-38. Queria trazer um tema aqui, a gente tá nesse... eu ia falar ping-pong, mas já que estamos em época olímpica, neste tênis de mesa aqui no Sport Center de São Paulo para Flamengo, Flamengo para São Paulo, Gabigol, Rodrigo Bueno, e depois eu quero ver o Elton Serra também. Numa utilização inicial de meia, depois jogou algumas partes pelo setor mais lateral de campo. Muita gente achando que o Tite está tentando fazer isso, não para que ele seja depois titular, jogando assim com o Pedro, mas para aumentar o repertório de possibilidades de utilização do Gabigol, para não ser só uma coisa binária com o Pedro. O que você achou? Não só desse jogo, o que você pensa da ideia, Bueno? A ideia é boa, né? O Gabigol, ele é muito versátil, né? Talvez por conta do apelido, as pessoas associam o Gabigol, tem que fazer gol. Jogou bem e fez gol. E não é assim. Na época do Dorival, ele abriu mão, né, da centroavância, né? Sim. De forma brincadeira aqui, essa centroavância, pro Pedro, e ele jogou mais aberto. No Santos, né? Nos times que ele jogou, sim, muitas vezes... o Ricardo Oliveira, lembra? Circulava, né? Ele tem capacidade para armar, um jogador que tem boa técnica, boa visão de jogo. Ele não é o Arrascaeta, sim, ele não é o Gerson. Ele tem características diferentes. Mas ele tem um poder de liderança muito bem, né? O Carlinhos ali serviu como poste, como referência, e ele participando da jogada, circulando por ali. Então, é possível, sim, jogar junto com o Pedro. E é possível aproveitar o Gabigol de várias formas. E é preciso dizer... Já não é de hoje que o Gabigol voltou a jogar bem. Fez gol decisivo de pênalti, tem participado ativamente do time, voltou a ter uma vontade extra, parece, de defender o Flamengo. A gente imagina que pelo menos até o fim do ano vai ser nesse pique. E está se mostrando agora, de fato, um jogador não imprescindível como já foi, mas importante e útil para o Tite em muitos momentos. Numa partida de hoje, por exemplo, com um time alternativo, o Gabigol foi uma das principais figuras do Flamengo, né? Da forma que foi escalado, como foi utilizado, ele também criou dificuldades para o São Paulo. É um jogador que prende a bola, tem bom passe, né? Tem bom entendimento com o Bruno Henrique. Eu lamentei até porque o Bruno Henrique saiu logo no intervalo, né? O Gerson entrou, melhorou o time, mas a parceria do Bruno Henrique com o Gabigol é algo que se perdeu no Flamengo, né? Infelizmente, na era Tite, né? Os dois que eram, né, digamos assim, unha e carne, né?
Eram muito parceiros, agora pouco jogam juntos. Mas o Gabigol ainda tem muita coisa para oferecer para esse time do Flamengo. Quero ouvir você também, meu amigo Elton César, sobre esse tema Gabigol. Bom, o Tite já não teria o Pedro, né? Mesmo estando no banco de reservas, Pedro estava cumprindo suspensão, não ficou nem no banco. Então, era natural que o Carlinhos fosse titular e passasse boa parte do jogo como titular, porque tem entrado no lugar do Pedro com o Tite nos últimos jogos. O Carlinhos que tocou 6 vezes na bola, no jogo inteiro, né? A bola não chegou. E ele também não tem essa mobilidade, essa participação que o Pedro tem. Que o Gabriel tem. E eu acho que foi por isso até que ele acabou sendo escalado. Porque a gente viu a escalação e imaginou, né, o Flamengo jogando com o Gabriel jogando como um 10, né? O Flamengo jogando num 4-2-3-1. Já não tinha os dois pontas, né? O Luiz Araújo e o Everton Cebolinha. Talvez o Luiz Araújo fosse titular, porque o De La Cruz tem feito um lado, o Everton outro, né? E o Luiz Araújo entra durante os jogos. Poderia funcionar, inclusive, como jogador dessa forma, mas lesionado também não foi opção. E aí eu imagino que a entrada do Gabriel era para funcionar como um segundo atacante. Muitas vezes ele jogou dessa forma. Acho que encontrar um lugar para o Gabriel no time titular, nesse time do Flamengo, do Tite, vai ser muito difícil, porque é o jogo posicional, é o time que tem o De La Cruz funcionando como meio armador por um lado, um ponta por outro. O Gabriel não se encaixa nessas duas características hoje, apesar de ter começado como ponta, né, a sua carreira, jogando como ponta direita. O Arrascaeta jogando por dentro, e o Gerson muitas vezes trocando de posição. O Gerson, na época da Copa América, lembremos, jogou também aberto pelo lado direito, entrou no segundo tempo dessa forma, né? Depois do gol sofrido, ele passou a jogar um pouco mais por dentro e o Gabriel saiu um pouco mais. Depois ele acabou colocando o Lohan, que muitas vezes fez essa função de armador, né, jogando por trás de um centroavante, e aí o Gabriel passou a jogar mais à frente, porque o Carlinhos não jogou bem. Eu acho, tô com o Bueno, que ele tem melhorado muito, né, tem jogado bem, mas acho, Felipe, que não é o suficiente ainda para ser titular dessa equipe do Flamengo. E na cabeça do Tite, provavelmente nem a opção ao Pedro, porque a opção ao Pedro tem sido o Carlinhos, a não ser que o Carlinhos, que até fez seus golzinhos, né, tem sido importante, caia de rendimento ao ponto do Tite optar de novo pelo Gabriel como referência. É isso daí, nação. Infelizmente, não conseguimos vencer o São Paulo nessa partida do Campeonato Brasileiro. O Tite, na minha opinião, errou aí nessa escalação, colocou praticamente todo o time reserva em campo, time que não tem muitas partidas jogadas juntos, assim, jogadores juntos jogando, e aí acabou tomando uma derrota de 1-0. Temos que frisar que o São Paulo é muito forte no Morumbi. São Paulo é muito forte no Morumbi. Por isso, se o Tite quisesse vencer a partida, tinha que pelo menos preservar 3, 4 jogadores no máximo, né? O restante entraria na partida, não deu certo. Na minha opinião, o Flamengo foi muito mal. Primeiro tempo é para se esquecer. Porque o Flamengo foi amassado. A realidade foi essa. Primeiro tempo só deu São Paulo. Né? Já no segundo tempo, o Tite deu uma mexida ali, deu uma melhorada. A gente até pensou que ia acontecer uma reação do Flamengo, mas o Flamengo acabou tomando gol. E aí, infelizmente, o Flamengo acabou perdendo essa partida aí no Morumbi. Detalhe importante é que tivemos aí mais de 58 mil torcedores no Morumbi. Foi o recorde de público do São Paulo em 2024, né? Então foi uma partida bem pressionada, podemos dizer assim, em questão de torcida sobre o Flamengo. Mas tá aí. Agora é levantar a cabeça, pensar na partida contra o Palmeiras, que aí vai ser o time titular. E aí tem um jogo direto ainda com o Botafogo. Lembrando que o seguinte, o Flamengo nesse momento, ele está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Mas tem uma diferença muito importante que nós temos que frisar aqui. É que o Flamengo tem uma partida menos que o Botafogo. Nesse momento, o Flamengo, que acabou os jogos de hoje, deste sábado, estamos já virando para o domingo, o Botafogo ficou com 43 pontos, né? Venceu a partida dele de hoje, o Botafogo ficou na liderança e o Flamengo está na segunda colocação com 40 pontos, mas o Flamengo tem apenas 20 jogos, um jogo a menos que o Botafogo. Se vence essa partida atrasada, o Flamengo empata com a mesma pontuação que o Botafogo, e pode até mesmo sair nos critérios aí de desempates, né?
No caso, empataria o mesmo número de vitórias, mas poderia passar no saldo de gols. Nesse momento, o Botafogo tem 15 e o Flamengo tem 14, mas ele vencendo a sua partida atrasada, pode passar o Botafogo no saldo de gols, e aí o Flamengo voltaria na liderança do Campeonato Brasileiro. Claro, tudo tem que acontecer, é uma combinação de números, vamos ficar de olho. Palmeiras, nesse momento, tem 20 jogos, tem os mesmos jogos que o Flamengo nesse momento. Se jogar depois, né? Aí vai subir. O Palmeiras tem 36 pontos, não passa o Flamengo nessa rodada. Vamos ver o que vai acontecer. Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui. Comenta aí embaixo, deixa a sua opinião, o que você achou da partida e o que você acha que precisa melhorar para a próxima partida. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.